Seja muito bem-vindo a mais um Cortadas do Firmino, o podcast. Eu tô aqui hoje com um ídolo nacional, um símbolo de luta contra a corrupção. Ele, juiz, ministro, senador. Ministro Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, seja bem-vindo a um Cortadas do Firmino podcast. Obrigado, É uma Fernando. alegria ter o senhor aqui, é um prazer, é uma honra poder dizer que eu já te entrevistei. Obrigado por acreditar no meu trabalho, por tirar um tempo da tua agenda, por estar aqui. E eu espero que você curta esse momento também, que eu preparei pra nós, pra gente bater esse papo. Claro, não, tranquilo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer aí atender, né? E quem até fez essa intermediação foi uma querida amiga, a Lídia Foi a Saeg, Lídia. né? Então, um prazer estar falando aqui. E a gente tá pronto aí. Eu sei que a lista de perguntas é grande e tem muita história para contar, Tem. mas a gente está à disposição. Muito obrigado pelo convite. Bom, queria começar com uma pergunta. O presidente Lula sempre disse que durante a Lava Jato, ele não teve direito à ampla defesa e não teve presunção de inocência. Esse direito em algum momento foi negado a ele? Não, na verdade, ele conta com a falha da memória das pessoas. Ele foi condenado não só por mim. Eles tentam dizer, foi o Moro e condenou. Não, eu proferi a sentença de primeira instância. Depois houve uma condenação em segunda instância por 3 embargadores, né, que são juízes de segundo grau lá em Porto Alegre. Teve depois a condenação confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, outros 5 magistrados. Isso um processo. E em outro processo ele foi condenado, não por mim, mas pela juíza que me substituiu na Lava Jato, que era lembro. Gabriela Hart, uma mulher corajosa. O Lula até no interrogatório tentou lá crescer em cima dela, ela já colocou, respeitosamente, né, colocou ele no lugar. E assim, no processo penal, isso é uma regra básica, a gente só condena quando a gente tem aquilo que a gente chama de prova acima de qualquer dúvida razoável. A prova tem que ser categórica, porque você não pode correr o risco, né, Firmino, de condenar alguém inocente. Uhum. A pior coisa que pode acontecer no processo penal é isso. Então, foi esse o critério que a gente aplicou. E cá entre nós, ele falava pelos cotovelos, em entrevista, atacava juiz, promotor, se defendia, tinha os melhores advogados, impetrou lá, sei lá quantos, centenas de recursos No STF, no né? STF, isso foi até na época contado, mais de 500. Então ele sempre teve. Nunca foi proibido da entrevista, não foi preso, só foi preso depois que a condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal, e ainda porque um habeas corpus, ele tinha impetrado um habeas corpus para que não fosse preso perante o STJ denegou, aí ele impetrou um habeas corpus perante o STF para que não fosse preso, o STF denegou, e foi só aí que foi expedido o mandado de prisão. Então ele teve todas as oportunidades. Todos os direitos. É um discurso, na verdade, de vitimização que ele utilizou. Infelizmente, depois, houve uma reviravolta política. E o Supremo anulou as condenações dele. Você se sentiu traído? Olha, traição não. Eu só achei estranho porque o próprio Supremo Tribunal Federal é que havia autorizado a prisão dele. E daí, de repente, assim, não tem nada a ver com isso, tô anulando. Eu acho que não tem nenhum motivo jurídico para essa anulação. Foi uma mera reviravolta política, né? Porque, assim, Você não vê um erro no processo? não existe nenhum erro ali. Na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal afirmava inicialmente que a competência era de Curitiba. A competência é quem era responsável por julgar. Depois mudou dizendo que era por Brasília. E depois vieram com aquela história de suspeição e coisa parecida. Olha, ainda que fosse imaginar que tivesse alguma animosidade pessoal da minha parte, que não havia, tá? Você sentiu raiva dele em algum momento? De quem? Lula? Não tenho, eu não guardo esses sentimentos comigo, entendeu? Eu sempre achei que... É claro que a gente, como qualquer ser humano, tem as nossas angústias, os nossos sentimentos, mas eu sempre tratei os acusados, né, réus no processo, como pessoas que estão ali sendo julgadas por fatos. Não por quem ele é, mas por que ele fez. E aqui, Firmino, cá entre nós, né? A Petrobras foi roubada, saqueada durante os governos do PT. Aquilo era escancarado. Eu interroguei muita gente lá que confessou os crimes, tanto quem pagou o suborno como quem recebeu o suborno, e você perguntava, por que pagava? E eu me assustava que a resposta muitas vezes era a regra do jogo era essa. Era para você ter um contrato na Petrobras, você tinha que pagar o suborno. Era uma praxe. Tanto assim que o pessoal que mais recebeu acumulou fortuna. Teve um gerente lá que tinha 100 milhões de dólares. Devolveu em um acordo de colaboração. Parte desse dinheiro também ia para
partidos políticos que davam sustentação àqueles indivíduos, diretores, gerentes da Petrobras. E parte ia para agentes políticos. Né? Então você tem uma montanha, na verdade, de provas, de evidência. Né? Eu julguei segundo as provas e evidência. Depois houve essa reviravolta política, os ventos políticos mudaram. Foi colocado aí o Lula primeiro em liberdade e depois houve essa anulação. E depois começaram a anular um monte de processo. Um monte de processo, um atrás do outro. Sérgio Cabral. E vem cá. E aí, alguém vai dizer que Sérgio Cabral era inocente? O cara confessou. Me fala uma coisa, Perdão. te imputam esse lugar de herói nacional. Uhum. Em algum momento você se viu como essa pessoa, como esse símbolo de luta contra a corrupção? Eu acho que ninguém se auto-intitula herói nacional, né? Eu nunca tive essa pretensão. O que eu acho, assim, é que é muito difícil você ter esses processos contra a grande corrupção, porque são pessoas poderosas e eles retaliam. Retaliam, às vezes, fisicamente, e retaliam também no nível reputacional. Então começam a inventar mentiras sobre mim, sobre familiares. Às vezes coisas bobas, mas às vezes coisas mais pesadas. Depois a gente teve o período do Ministério da Justiça, que a gente foi para cima do crime organizado. A gente pegou Quando lá... você era ministro. Ministro da Justiça. Antes também, né? O meu trabalho é mais conhecido Lava Jato, mas eu tive processo contra o Fernandinho Beiramar, quadrilha dele. Tive processo envolvendo lá um grande traficante do cartel de Juárez do México. Você foi ameaçado, tua família? A gente foi várias vezes, né? Isso aí virou uma... Mas a minha pergunta é, como fica o seu ego É. nesse sentido, quando te colocam nesse lugar? Porque o que a mídia faz com você naquele momento é um respiro pra nós. Sim. Então, assim, você tem a Lava Jato, você tem todos aqueles escândalos de corrupção que sempre houveram no Brasil, e você tem uma figura central, que é um juiz, Aham. que tá, né, quem não entende direito vai assistir a televisão, vai ver aquela pessoa julgando e colocando criminosos na cadeia. E você tá no meio. Você é um símbolo de luta contra a corrupção. A minha pergunta é essa: como fica o seu ego? Como fica essa pessoa que você vira um símbolo nacional de luta contra a corrupção? Olha, tem o ônus e tem o bônus. Claro que a gente fica honrado, né? Com essa posição. A gente recebeu muitas premiações, inclusive até também internacionais. Agora, não pode deixar isso subir a sua cabeça, porque você está fazendo seu trabalho de juiz. Né? Você está julgando aqueles casos. São casos que normalmente geravam absolutamente impunidade. Mas a gente tem que ter o pé no chão, porque, veja, durante 4 anos, a lei prevaleceu no Brasil. A regra dura da lei contra quem roubou. Tanto que, apesar dessas anulações, né, que a meu ver são puramente políticas, nenhum desses tribunais teve coragem de dizer, foi condenado inocente no Lava Jato. Nenhum deles tem coragem, porque sabe, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, José Dirceu, Antônio Palocci, Alberto Youssef, Lula, teve gente que confessou, inclusive, que eles anularam. Mas quando você vê o José Dirceu agora como um possível presidenciável, não te sobe o sangue? Não, ele não é presidenciável, né? Eu fiz a minha parte, o meu trabalho, entendeu? Então eu tenho, assim, a satisfação de dizer, eu cumpri o meu dever, né? Apliquei a lei. E apesar das mentiras que contam, eu tenho a tranquilidade da minha consciência. Eu ficaria muito chateado se eu tivesse condenado o inocente. Aí sim, condenou o inocente, então eu me ajoelharia e pediria perdão para essa pessoa. Mas não é o caso. O que acontece, na verdade, o Brasil tem uma tradição de impunidade da grande corrupção. Para outros crimes também, mas grande corrupção principalmente. E ela sempre foi muito forte. Em alguns momentos da nossa história, a gente conseguiu romper isso. No caso do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal, que aliás eu até trabalhei na época do Mensalão como juiz auxiliar lá no Supremo Tribunal Federal. Claro que não era eu que decidia, eram os ministros, eu estava auxiliando. E depois na Lava Jato, com mais intensidade ainda. Porque não foram só quem recebeu o suborno, aqueles que pagaram. Né? Vamos lembrar que os donos, proprietários, CEOs daquelas gigantescas empreiteiras que pagaram sistematicamente suborno, também foram presos e responsabilizados. Depois dessa reviravolta política, é o quê? A tradição da velha impunidade querendo prevalecer. Mas eu acho que está na história o que foi feito e o que fica é que se pode vencer a corrupção no Brasil desde que se tenha vontade política.
e vontade judicial. O que a gente não pode é como hoje, que abandonou totalmente o combate à corrupção e a prevenção. E aí, vou dizer uma coisa também que eu acho que é importante, Firmino. O pessoal fala muito da Lava Jato. Mas o pessoal se esquece que outras grandes operações contra a corrupção no passado também foram anuladas. A Castelo de Areia, a Zelotes, que envolvia lá possíveis fraudes e subornos no Mas âmbito do CARF. elas não foram grandes como a Lava Jato, né? Elas também eram grandes, mas elas passam por essa mesma desconstrução da Lava Jato. A demonstrar que o problema não foi a atuação do juiz e do promotor na Lava Jato. Na verdade, o grande problema é nós queremos voltar à tradição de impunidade. Aí pegaram o Lula, Tiraram. anularam o processo dele e abriram com isso a porteira para anulação de outros casos, mesmo de gente que confessou. Se você for falar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no exterior, que um cara que confessou ter recebido suborno e fez um acordo e devolveu o dinheiro tem a condenação anulada, os caras vão olhar assim, não, mas que tipo de país é esse? E veja que interessante, né? Países como o Peru, que receberam provas da Lava Jato, porque empresas brasileiras pagaram suborno lá para funcionários públicos, tem feito um trabalho melhor que o Brasil hoje. Na Suíça também, essa semana, surgiu notícia de que um dos bancos que abrigavam contas nas quais se lavava dinheiro desviado da Petrobras recebeu uma condenação também, não sei se administrativa ou ali criminal, porque lá tem responsabilidade penal da pessoa jurídica, por essa conduta. No Panamá tem um ex-presidente que foi condenado. Não sei se ele está preso ou se ele fugiu. E a gente tá atrás de todo mundo, né? E a gente antes estava liderando e agora nós estamos na rabeira. Bem, o governo é o Lula. Nós não vamos esperar do governo Lula uma política de prevenção e de combate à corrupção. E você teve que blindar sua família em algum momento? Dessa exposição? Sim, eu tinha meus filhos, na época eles eram menores na Lava Jato, então a gente evitava trazer esses assuntos para casa, entendeu? Porque não é muito apropriado para criança ou para adolescente, Sim. eles têm que viver a vida normal deles. E a gente nunca também quis, assim, fazer aquele negócio de celebridade ou coisa assim, aproveitar esses holofotes Eu nesse sinto sentido. que você tenta fugir desse rótulo do... Assim, da pessoa... Não da pessoa pública, assim, mas da celebridade, né? Não, a gente não tenta evitar isso. É claro que tinha uma época na Lava Jato que a gente recebia algumas premiações e eu entendia que era importante porque eram simbolismos que as pessoas queriam apoiar, entendeu? O combate à corrupção. Mas a gente selecionava bem. Aí você escolhia as que Aí você a gente ia. escolhia e tal, né? Nada que a gente percebesse que era um oportunismo ali político, então a gente tentava evitar esse tipo de situação. Normalmente era de empresas ou de associações ou de universidades, e daí a gente entendia, olha, é relevante porque é um reconhecimento e aí fortalece o nosso trabalho aqui no Brasil também para esse enfrentamento que era necessário. E quem que é o juiz, o ministro, o senador Sérgio Moro em casa? Quais são os seus hobbies? Você pede pizza, você assiste série, sai Sim, pra né? jantar? Pessoa normal, né? Eu tenho, na verdade, 2 filhos, hoje eles já estão crescidos, né? Gosto muito de ficar com a família, porque, infelizmente, a intensidade dessa carreira acaba afetando muitas vezes o convívio familiar, né? Acaba faltando tempo. Então, sempre que eu posso, eu gosto de ficar com eles e com a minha esposa, evidentemente, né? E aí a gente tenta fazer algumas coisas juntos, principalmente as refeições, né? Viagens, quando a gente pode também fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a gente, em matéria de hobby pessoal, né? Vou dizer assim, eu vejo filme, encontro meus amigos, filmes, a gente tem um gosto variado, gosto de filme de ação, gosto de filme muito de biografia histórica, né? Tipo aquele filme do Lincoln, né? A história que foi feito pelo Steven Spielberg. Foi o Spielberg? Acho que sim. Que foi muito bom. Esse último que teve do Churchill também, que ganhou até um Oscar, né? O Gary Oldman como ator. Eu gosto bastante de filmes históricos, assim. Mas também filmes de ação, a gente gosta bastante, de entretenimento. Eu estava assistindo esse novo que saiu aí do Superman, né? Bacana até. E me fala uma coisa, tem um momento que me marcou muito, que eu queria que Ah. você comentasse. O dia que você divulga o áudio da Dilma, imediatamente o Brasil toma as ruas
tomam, Uhum. né? E não foi uma coisa programada, como você tem uma manifestação que é Sim, programada, sim, sim. né? O Facebook estava engatinhando ainda ali em 2013, 2014, com aqueles grupos de discussão, e de Sim. repente as ruas do país são tomadas no final da tarde. Você teve um sentimento que ali você era um protagonista da história? Que você, porque você nos proporciona aquele Sim, momento. sim. Aquilo teve um peso, foi grandioso pra você? Olha, eu não sabia primeiro que ia ter todo esse impacto, né. Eu entendi assim, ó, teve uma interceptação telefônica, foram captados áudios relevantes, alguns que sugeriam até uma tentativa de obstrução da justiça e, nós entendíamos que naquele cenário era importante que isso viesse a público. Então eu levantei o sigilo do processo, ao contrário do que dizem, eu não, só vou desligar aqui que fazendo um barulhinho, né, perdão. Eu não nunca passei isso para a imprensa, a gente levantou o sigilo nos autos e a imprensa daí teve acesso, mas eu pessoalmente nunca passei nada, né. Aí foi um dia meio cansativo, porque foi tenso, né, e eu lembro que eu saí da justiça mais cedo naquele dia, que tinha sido bem cansativo, e daí eu falei: "Ah, quer saber, eu não vou ficar acompanhando aqui a repercussão". Aí eu peguei meu filho, na época ele tinha 9 anos, tava não 9, espera aí, não, 11 anos, tava devendo um tempo com ele, peguei ele e fui no clube com ele, a gente foi jogar basquete. E desligou. Desliguei, nem sabia que ia ter essa repercussão toda, né. Quando Daí você quando eu viu, voltei pra casa, né, que aí comecei a ver que a coisa tinha pegado fogo, né. Aí, opa, espera aí, vamos ver os desdobramentos. E aí a gente foi submetido ali durante uma semana, 2 semanas, uma pressão intensa, tinha gente que queria até, me tirar ali do juízo, dizendo que eu tinha abusado dos poderes, levei algumas broncas públicas lá, de alguns juízes, ministros, tal, mas eu entendi que eu tinha agido conforme a lei. isso que eu ia perguntar, hoje você olhando pra trás, você não vê nenhum tipo de abuso da sua parte? Não, eu acho que você não pode ficar escondendo os segredos sombrios dos nossos governantes, né. A gente pode Uhum, fazer um paralelo aí com o caso do Richard Nixon, que era presidente dos Estados Unidos e foi envolvido naquele escândalo do Watergate, e uhum. ele gravava, né, daí descobriram que ele gravava as conversas no gabinete dele, e ele acabou recebendo uma intimação para que as fitas fossem entregues. As fitas foram, após muita resistência, entregues e foram tornadas públicas. Né? Olha, se você é uma pessoa pública e existe um relevante interesse público naquela conversa, é necessário, numa investigação, que isso seja, inclusive, Público. para a opinião pública, né? Porque o pressuposto da democracia é que os governados controlam, Uhum. tem que controlar os atos dos governantes. E ali era aquele caso, os diálogos eram relevantes do ponto de vista do interesse público. Havia, na minha opinião, uma tentativa de obstrução da Sim, justiça. porque ela queria nomear o Lula ministro, não era Aí isso? inventam historinha depois, que não era isso, que não sei o quê. Ah, Mas cá entre tá nós, né? gravado, Tava né? óbvio lá o que que Tá era. Pessoas gravado. têm a interpretação que elas quiserem. Mas mesmo que não fosse isso, só a possibilidade de ter essa interpretação era, a meu ver, já Já. tornava relevante esse interesse público. Porque eu vou ficar guardando segredo de Não. gente que faz coisa errada? Não, eu divulguei. E o dia que o Lula foi preso, você teve uma sensação de dever cumprido? Porque é uma jornada, foi uma jornada pra você chegar ali, né? Foi difícil porque o que acontece? O Tribunal Regional Federal, quando confirmou a apelação e houve aquela negativa de habeas corpus pelo STF, ele é que determinou a prisão. E aí, que era a jurisprudência da época, após condenação em segunda instância. Aí mandou, eu cumpri. Aí fez o certo o tribunal, eu expedi o mandado. Aí a gente ficou bem, como é que a gente vai cumprir esse mandado? Aí a gente teve ali o entendimento, vamos conceder 24 horas para ele se apresentar, né? Não precisa colocar a polícia atrás dele, achei que ele poderia se apresentar. E até pelo fato dele ser um ex-presidente, eu acho que alguma deferência precisa, né? Ele ter, mas aí ele se refugiou naquele sindicato lá em São Paulo e foi fazer um circozinho, né? Em relação àquilo tudo. Ali eu fiquei preocupado, porque a Polícia Federal tinha que cumprir o mandato, mas a gente tinha medo de que, se ela invadisse o sindicato, poderia ter casos de violência e Uhum. inocentes serem machucados. Então, a polícia resolveu ali cercar as saídas e ficar acompanhando e tentar negociar a apresentação dele.
ficava me informando o que estava acontecendo. Mas ele não foi considerado foragido em nenhum momento por não Não, querer não, sair. não. Na verdade, ele tinha que ter se apresentado desde o início, né? Mas Não foi aquilo, feito aquilo aquele não show. configura foragido, né? Foragido não, mas era uma resistência à prisão. Mas daí acho que o bom senso veio à tona dele e do entorno e ele acabou se entregando. Então, na verdade, quando houve o cumprimento da prisão, foi mais uma sensação de alívio, né? Porque evitamos um episódio de violência que alguém pudesse se machucar do que tanto de satisfação. Porque satisfação mesmo, aí vou ser sincero, como eu disse, eu não tenho nenhum problema de animosidade pessoal com o governo Lula. Eu acho que o governo Lula, a Petrobras foi roubada Mas e como que as você responsabilidades foram ali apuradas. Como que você consegue? Ah, A gente, enquanto público, morre de ódio. Você que tava ali, você não tem nem, não fica nada, nenhum não, tipo mas de veja, hoje, mágoa. por exemplo, eu sou oposição, acho que esse governo é desastroso, mas eu não trato isso do aspecto pessoal. Né? Mas não te revolta? Olha, o retrocesso que nós tivemos no combate à corrupção e na prevenção à corrupção, isso é revoltante, que é produto da ação do Lula, da volta do Lula. Porque como é que fica um país que você tem um presidente que foi preso, que você tem o roubo da Petrobras, e de repente a pessoa está de volta e vira presidente. Pois é, E aí fica aquela impressão assim, puxa, o crime compensa? Como é que você vai chegar, por exemplo, com o seu filho, com a sua filha, vai dizer assim, olha, você tem que fazer a coisa certa, vale a pena ser honesto, quando você tem maus exemplos como esse. Isso revolta. eu te pergunto porque Hã? tem umas coisas pra mim que são inadmissíveis quando eu vejo esses jantares de ministro com Paulo Gonet, com Lula, com Alckmin, com Hugo Mota, Alcolumbre, você junta todo mundo no mesmo jantar, né? Executivo, legislativo, judiciário. Eu falo, gente, e a divisão de poderes? Como que você. Enquanto cidadão, sinto que eles estão esbofeteando a minha cara quando eles fazem esses jantares. Você não se. É isso que eu falo, você não se sente traído neste momento, assim, quando você olha essas coisas? Porque eu, enquanto público, eu olho aquilo, parece que estão me dando Sim. 30 murros na cara. Existe uma crítica cabível aí ao Supremo Tribunal Federal, que os ministros tinham que ser mais discretos, né? Não pode ficar dando entrevista 3x4, como alguns fazem. Essa frequência também, né, inclusive pública, a jantares, a reuniões, principalmente com o Poder Executivo, a meu ver, não é saudável para a própria imagem do Poder Judiciário, ainda mais alguém que no passado foi condenado por crime de corrupção. Então, como cidadão, como parlamentar, é claro que a gente entende tudo isso inapropriado. Agora, no ponto de vista de sentimento que a gente estava falando, assim, se a gente transmuta isso em revolta, em ódio, não é uma coisa que faz bem pra gente, Sim. tá? Entendeu? Então, assim, essas pessoas não me definem. Sim. Eu me defino, entendeu? Claro, tenho minha opinião, mas eu não vou deixar o que aconteceu definir a minha vida e a minha Sim. alma, entendeu? Então eu tenho a minha consciência tranquila. Claro que a gente fica chateado com essa reviravolta política, mas a gente tem que entender a lição que bem, vamos continuar então fazer o nosso trabalho, vamos continuar a fazer o que é certo, para a gente conseguir superar essa página negra na nossa história e manter a verdade, manter a história real sobre os fatos que aconteceram. Porque o que eles mais querem é transmudar essa Sim. verdade. É contar outra história, né? Só que não conseguem explicar, tá, e o mensalão lá, que a condenação está mantida, inclusive que subornava os parlamentares para aprovar projetos do governo, que é o voto do ministro Joaquim Barbosa. E também não conseguem explicar o fato histórico de que a Petrobras foi saqueada, tanto que ela obteve de volta o dinheiro e as pessoas confessaram. Então, assim, não Tá tem lá. como você reescrever a E história. é público, né? Sim, É sim. público. E dentro da magistratura, como você foi olhado? Você acha que como um motivo de orgulho ou você teve muito ataque, muita crítica na época? Eu creio que, em geral, eu sempre tive um bom relacionamento com meus colegas da magistratura. E, em geral, a magistratura se sentiu valorizada pelo trabalho feito na Operação Lava Jato. Hoje, eu acho que existe um certo clima de censura Uhum. no Brasil. As pessoas com muito medo de falar o que elas pensam. E principalmente também o pessoal da magistratura, porque existem todas umas questões de hierarquias e tal. Então o pessoal está meio calado, tanto da magistratura como do Ministério Público. Mas muita gente me fala reservadamente comigo, né? A gente que a gente conhece, que o pessoal entende que
o que aconteceu e o que está acontecendo é um absurdo. Você enxerga censura no Brasil hoje? Vejo, as pessoas têm medo de falar abertamente. Eu não concordo com excesso, tá, Firmino? Eu não concordo com xingamento, ofensa em público e tal. Mas o que a gente não pode também, a pretexto de coibir alguns excessos verbais, instalar um regime de medo do que as pessoas podem falar, né? Então as pessoas têm que ter liberdade de criticar o Congresso, têm que ter liberdade de criticar o Supremo, têm que ter liberdade de criticar o Lula. Vou te dar um exemplo aqui. Tem um ex-prefeito de Paranavaí, que trabalha comigo, está como me assessorando. Em 22, nas eleições, ele participou de um ato no qual foi mais ou menos sugerido que o Lula era ladrão. Uhum. Um cara vestido de presidiário subiu num palco com a máscara do Lula e ele estava no palco e ele fez ali uma prisão fake, entendeu? Colocou as algemas, né? E o pessoal gritou, aquelas coisas todas. Ele foi processado pelo Ministério Público na Justiça Eleitoral por um crime lá de difamação eleitoral. Aí ele me contou essa história, eu falei pra ele, me arrola como testemunha. E aí fui ouvido. Semana passada, fui lá para Paranavaí, na audiência, fiz questão de estar presente, para defender a liberdade de expressão. Olha, as pessoas podem até entender que o Lula era inocente. Tem o grupo dele que defende isso, argumenta isso. Agora, existe, no mínimo, considerando que a Petrobras foi roubada, que teve condenações em 3 instâncias, que a anulação não se deu porque se diz que ele é inocente, mas sim por conta dessa reviravolta política, pelo menos aí é o direito das pessoas discutirem esse fato histórico. E processadas criminalmente por emitir sua opinião, que tipo de democracia que a gente está? E a liberdade de expressão, ela é essencial para o bom funcionamento da democracia. No momento que as pessoas são processadas por emitir suas opiniões, né? E dessa forma, esse é um exemplo para Paranavaí, mas veja, isso está acontecendo no país inteiro. Então, hoje, se eu disser que o Lula é ladrão, você corre risco de ser processado é difamação? Difamação. Ali seria. Nesse crime colocaram difamação. Eu nem concordo com esse enquadramento jurídico. Seria mais injúria pelo enquadramento típico. Por mais que você anexasse todas as provas que de fato houve roubo. Sim. Sim, porque ladrão é quem rouba. Concorda? Sim. Por mais que eu anexe que houve de fato roubo e indiciamento, houve no governo do Lula, houve condenação. E o mesmo cara pode assim, entender assim, eu acho que a decisão do Supremo foi errada, de anulação. E mesmo se ela tiver certo, o Supremo não falou que ele é inocente. Então eu tenho direito, né, de emitir a minha opinião. Então aí é processada criminalmente, né? Eu tenho o caso aqui desse deputado, né, o Nicolas também. Sim. Tem um inquérito dele no Supremo porque ele falou a mesma coisa num evento lá da ONU. Então esses exageros, né, que geram um clima de medo, de censura. Você acha que depõe contra o judiciário? O judiciário está errando na interpretação disso, está gerando um clima de intimidação. Claro que existem alguns ataques, muitas vezes grosseiros, né, ofensas grosseiras ao Supremo e ao ministro Supremo, que eu não concordo, tá, com esse tipo de verbalização, mas tem que tomar muito cuidado para não, a pretexto de coibir esses excessos, limitar o discurso crítico. Veja que o próprio governo Lula queria criar, lá atrás, uma regulação das redes sociais, nas quais teria um órgão administrativo que poderia censurar. E queria trazer da China para nos ensinar a fazer isso. Um discurso totalmente fora. O senhor é fora. contra a regulamentação das redes sociais? Olha, vamos dizer assim, o que eu não concordo é que a gente possa ter uma censura de conteúdo. Né, do conteúdo das afirmações e principalmente atribuir a um órgão administrativo a responsabilidade de fazer esse controle. Agora, se alguém ofendeu alguém, se alguém se sentiu ali, que entre com uma ação de calúnia, difamação. Mas isso já existe. Exatamente, já existe. Isso já existe. Exatamente. O argumento que eu sempre uso, e gostaria de saber se o senhor concorda, eu sempre uso o exemplo da Paula Oliveira, tá? Aquela atriz da Globo. Uma empresa usou a imagem indevida dela. Sim. Ela processou a empresa. Sim. Ela ganhou. Sim. Tá? A empresa foi derrubada, o perfil foi derrubado. Isso é uma prova, né? Que o devido processo legal funciona. Claro. Agora, o que não dá
para acontecer é eu pular o devido processo legal. Essa Sim, é a minha sim, questão com a sim. regulamentação. E queria saber se o senhor concorda. Não, concordo. A única coisa, assim, que a gente pode dizer, assim, para alguns conteúdos, as próprias redes fazem uma autorregulação. Então, aquela, por exemplo, pornografia na rede lá do X, né? Eles mesmos Uhum. derrubam. Golpes, fraudes financeiras. Já teve casos de usarem minha imagem, né? Para tentar aplicar golpe nas pessoas em rede social. Aí você entrou com uma ação. Aí, não, aí nesses casos a gente notificava e eles identificavam que o conteúdo era inautêntico, né? Às vezes era simulação de voz, entendeu? Inteligência artificial. Manipulação de vídeo, aí eles mesmos derrubavam. Então pode ter algumas situações de uma iniciativa que não precise da via judicial para esses conteúdos óbvios. Agora, o grande risco é esse discurso, vamos coibir os ataques à democracia e, no fundo, o que se quer é censurar críticas às autoridades do Sim. governo. E não podemos correr esse risco, né? Entre o risco de ter alguns excessos, né, e o risco de coibir o debate público, a gente não pode Sim. a gente tem que aceitar daí os excessos, entendeu? Não pode ter um Exatamente. órgão administrativo, eu sou o grande censor e vou dizer o que é verdade. Porque senão já começa por essa história do Lula, né? Se ele é culpado ou inocente. Acho que a pessoa tem direito de ter opinião, num sentido ou no outro. Eu tenho uma opinião, porque eu emiti a sentença, inclusive, muito clara, da responsabilidade. Mas não vamos ignorar o fato histórico das anulações. Ninguém nega isso. Mas o fato histórico existe. O senhor ele é a favor da anistia aos presos de 8 de janeiro? Veja, o que eu sempre me pronunciei nesse caso, seguinte sentido. As pessoas que estavam lá se excederam, não pode invadir prédio público, não pode destruir patrimônio público. Quem invadiu foi uma parte, quem quebrou foi uma parte menor ainda. Deveriam ser apuradas as responsabilidades e fixadas as sanções proporcionais à responsabilidade de cada um. Mas seria depredação de patrimônio público, então. O que eu entendo, Vandalismo. o que está acontecendo é que eles estão sendo punidos em excesso. Então você não tem como justificar 17 anos ou 18 anos, mesmo para aqueles que depredaram o patrimônio público. A pena é exagerada. Mas você vê vandalismo, você vê como eles falam esse atentado ao Estado Democrático de Direito? Ainda que seja a segunda hipótese, se foi uma tentativa de golpe, tá? As penas ainda assim são exageradas, porque aquelas pessoas seriam no máximo massa de manobra, entendeu? Então, a minha opinião ali é que não foi uma tentativa de golpe. Foi uma manifestação na qual eles se excederam. Eles até poderiam querer um golpe, mas não tinham o potencial para ter um golpe de Estado, aquela massa de manobra. Mas assim, eu visitei pessoas condenadas na cadeia. São pessoas muito simples, sem qualquer histórico criminal, sem qualquer perspectiva de cometer novos crimes. E muitas delas presas desde o 8 de janeiro. Visitei algumas esse ano. Presas desde o 8 de janeiro e com penas aí de 17, 16 anos. A senhora, por exemplo, de 67 anos, que nunca fez nada, nunca vai fazer nada. E você vê a vida dessas pessoas, vou dizer destruída, porque a gente acredita que elas se recuperam, mas essa vida interrompida. E aí tem uma coisa que a gente acredita muito, quem acredita na justiça, é que cada pessoa é um fim em si mesmo. Então o pessoal pensa, vamos punir dessa forma para nunca mais acontecer. Mas peraí, na verdade, cada pessoa é um fim em si mesmo. Então, Sim, como é que você vai justificar até porque se não tem assassinato, se não esse tem tráfico excesso? de drogas. Como é que você vai justificar esse excesso? Então, nessa perspectiva do excesso, se tivessem punido essas pessoas lá atrás, sei lá, 3 meses de prisão, 6 meses de prisão, ou, que seria mais apropriado, pena de restrição, pena de prestação de serviço, não veria problema Você nenhum. vê algum tipo, uma vingança pra direita, alguma coisa partidária nesse sentido? Eu acho que faltou serenidade na aplicação da lei, na dosimetria, houve o excesso, e aí o Supremo, que era a vítima, acabou sendo visto no final como vilão por conta desses excessos. Cometeram um erro, a meu ver, estratégico. E você acha que eles têm esse entendimento? Que eles viraram vilões? Não sei. Eu sei que
o que seria melhor para todo mundo, uma anistia, um projeto de redução de pena Se o significativa. Alcolumbre aceitasse, você votaria a favor. Votaria, sim. E você acha que o Senado hoje tem maioria para votar a anistia? Não tenho certeza, mas tem, acho que muita gente defendendo essa medida. É possível que sim. Bom, vamos falar da sua transição política. Tá certo. Primeiro você larga a magistratura para entrar no governo Bolsonaro. Você se arrepende dessa decisão? Você. Não, isso me perguntaram muitas vezes já. Sempre foi Uhum, uma ideia de buscar novos horizontes, né? Eu vi uhum, uma vez uma pessoa me disse, olha, cada 10 anos a pessoa tem que se reinventar. Eu fui 22 anos juiz, acho que fiz o máximo que podia fazer no meu trabalho. Eu acho que não importa o cargo que você ocupa, importa o que você faz. Você pode virar ministro do STJ, ministro Supremo, que é o cúpulo da carreira jurídica, mas assim, você pode fazer um grande trabalho como juiz de primeira instância. E acho que fiz um grande trabalho. Tinha então feito o que eu poderia fazer ali. Surgiu essa oportunidade para o Ministério da Justiça. A gente tinha um plano também, principalmente na área de segurança pública, e fui. Né? Fui lá com as minhas boas intenções e com a cara e com a coragem. E a opinião pública na época, eu lembro até hoje as enquetes que foram feitas, sempre eram favoráveis a essa minha decisão. E aí fiz um bom trabalho no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu acho engraçado, Firmino, que o pessoal às vezes diminui o que a gente fez, mas eu sou o único ministro da Justiça que é ameaçado pelo crime organizado. Por quê? Porque a gente foi pra cima. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, Ali, quando você sai do governo, tem um racha ali com o Bolsonaro, mas por algum motivo, das pessoas que por algum motivo se afastaram do Bolsonaro, eu diria que você é um dos únicos que o bolsonarismo te olha com bons olhos. uhum, O que que você acha que fez a diferença na forma como você é visto dos outros, assim, né? Porque existe uma ala bolsonarista que quem se afasta do Bolsonaro vê sim. como traidor. E não te colocam nesse grupo. Por mais que por um momento você tenha se Uhum, afastado dele, não te colocam como traidor ao bolsonarismo. sim. O que que você acha que é o diferencial para você ser visto com tão bons olhos por este grupo? Olha, primeiro assim, eu sou independente, né? Hoje a gente está defendendo a correção dessas injustiças. Eu acho que tem muitos erros cometidos contra o Bolsonaro nesse processo. Depois a gente pode até falar um Uhum. pouco mais. Eu fui apoiá-lo, inclusive, no segundo turno das eleições, Lembro. porque eu entendia que ele era melhor que o Lula, apesar das minhas divergências. E recentemente você esteve numa passeata e eu vi que todos os portais noticiaram, né? Fui lá. Veja, o que acontece. Bolsonaro não me apoiou para a eleição do Senado, então eu não fui retribuir um favor. Eu fui, na Uhum, verdade, porque eu entendia que seria a melhor opção eleitoral do que o Lula. Então fui nos dois debates presenciais. Para mim, essa questão de deixar o governo é uma questão superada, ele mesmo até falou isso. Mas assim, eu me considero um senador da oposição independente. Eu sou contra o uhum, Lula, na mesma linha aí do bolsonarismo, mas assim, eu me considero independente. uhum. Agora, quando tem coisas que nós concordamos e seguimos ali adiante. Em relação à questão das pessoas, porque que teve muita gente que criticou a minha saída, eu expliquei as minhas razões, que permanecem, né? Mas eu acho que isso é história passada, né? E Uhum. vamos tentar olhar ali para frente. Acho que o trabalho que a gente fez na Lava Jato, o trabalho depois que a gente fez como ministro e o trabalho que a gente faz agora como Senado, né? Acho que me credenciam a ter o apoio das pessoas, Sim, independentemente de sim. divergências ou não, Não, em relação ao que a gente fez no eu passado. pergunto porque você destoa do padrão, Sei. né? Muita gente é visto como, a partir do momento que larga a mão do Bolsonaro, é visto como traidor. Aham. E não te colocam nesse grupo, Espero que não. né? Não te colocam nesse grupo, você é visto de uma forma muito respeitada. E as pessoas gostam muito do senhor. É por isso que é um diferente, é um Sim, exponencial não, nesse obrigado. sentido, porque não sei, alguma coisa aconteceu aí, né? Enquanto Não, você, né, obrigado. alguma coisa acontece aí que essa regra não se aplica a você, né? Bom, mas vamos falar de hoje, do futuro. Queria saber quais são suas prioridades hoje enquanto senador. Bem, eu vim representando o estado do Paraná, mas Uhum, claro que a gente vê um senador do Brasil com alguns objetivos principais. Claro que a gente atua em todas as áreas, saúde, educação, economia, que é um tema muito importante, mas a gente tem o desejo de preservar a agenda anticorrupção e até retomá-la. Isso é muito difícil. O ambiente hoje em Brasília é hostil
agenda anticorrupção, mas a gente tem tentado fazer o nosso melhor. Então, vou te dar um exemplo. Semana passada votamos o projeto do novo Código Eleitoral. No projeto do novo Código Eleitoral, que veio da Câmara, eles tinham na prática esvaziado a lei da ficha limpa. Uhum. Aí eu apresentei uma emenda, que teve muita resistência, mas nós conseguimos aprovar a emenda preservando a essência da lei da ficha limpa, mantendo a inelegibilidade, como é hoje, de quem foi condenado por crimes graves, entre eles todos os crimes contra a administração pública, como de corrupção, mantendo a regra atual que a pessoa tem que cumprir a pena e fica 8 anos inelegível. Quem rouba do povo tem que ser... O ideal seria ser banido da vida pública. Uhum. Mas, não sendo essa a regra, pelo menos que fique longe o maior tempo possível. E o projeto que veio da Câmara reduzia isso. Seriam 8 anos contados da condenação Uhum. e não do cumprimento da pena. Então, nós conseguimos aprovar depois dessa emenda. É algo que me deu satisfação. Estamos mantendo, preservando a lei da ficha limpa. Avançar é mais difícil. Mas preservar aquilo que ainda não foi demolido é essencialmente também importante, esperando o momento para a gente poder retomar essa luta. Engraçado, ouvindo você falar, né, de corrupção, eu sinto que é a sua meta de vida, né? Lutar contra a corrupção. Você sempre trouxe isso com você? É um dos grandes problemas do Brasil, né? Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil, claro que existem outros problemas de você diminuir a corrupção não significa que você vai resolver todos os problemas, mas os governos altamente corruptos normalmente também são altamente ineficientes. Por quê? Porque, primeiro, você tem o desvio de recursos que poderia ser utilizado, mas dois, você tem agentes públicos muitas vezes mais preocupados em gerar oportunidades de ganhar dinheiro, ganhar propina, do que tomar a decisão mais eficiente do ponto de vista da gestão pública. Ademais, você gera aquilo que a gente chama do capitalismo de compadrio. A empresa, ao invés de pensar em inovação e tecnologia para ganhar na competição no mundo capitalista, ele aborda a estratégia de se aproximar do governo e às vezes pagando ali propina e suborno. Então gera ineficiência. Mas o meu tema também, eu tenho trabalhado muito na segurança pública, que é um outro tema fundamental. Que você trabalhou com isso como ministro Sim, também, né? não, é aquilo que eu disse, É né? uma continuação, né? Eu não vejo, por exemplo, o atual ministro Ricardo Lewandowski ser ameaçado pelo crime organizado. Assim como não tinha o Flávio Dino, assim como não tinha o José Eduardo Cardoso. A gente foi ameaçado, foi revelado Como aquele se plano. deram essas ameaças? Elas eram diretas? Era por terceiros? Chegava um e-mail? Chegava Não, uma na carta? verdade, não era ameaça que... Ameaça nesse sentido para lhe intimidar. O que foi descoberto foi um plano do PCC. Isso foi publicado, foi revelado pela Polícia Federal, um plano do PCC para uma tentativa de assassinato ou de sequestro meu e da minha família. Porque, na verdade, a ameaça real, normalmente, ela às vezes nem é verbalizada. Ela é realizada o plano é realizado em segredo. Aí foi um informante acabou revelando esse plano para o Ministério Público do Estado de São Paulo, que me passou. A gente passou para a Polícia Federal fez a investigação e acabaram atuando antes que ele fosse E concretizado. vem cá, como que você combate uma facção que tá no mundo inteiro? Porque o PCC é no mundo inteiro. É tudo. Né? A gente é um país que eu vi uma pesquisa essa semana que acho que 24% da população estão em áreas tomadas por facção. Por onde você começa? Onde você olha? Por onde você começa quando você quer combater uma facção criminosa como o PCC? Não, tudo é possível. Veja, a máfia da cidade de Nova York era famosa. Tinha 5 famílias mafiosas que dominavam o crime organizado em Nova York. A partir da década de 80, o FBI começou a fazer uma série de forças-tarefas e atuar firme contra essas lideranças. Como é que você resolve isso? Prende a liderança, você congela e confisca os ativos criminosos da organização e você tem que isolar as lideranças em presídio de segurança máxima. Essa é a estratégia que funciona. Aqui no Brasil a gente tem um problema adicional, que são essas áreas de domínio territorial, que tornam mais desafiadores. As Mas favelas, né? as favelas, quando são dominadas ali pelo crime organizado, né? Agora, isso está normalmente localizado em alguns estados
o Rio de Janeiro, o principal caso, Bahia, São Paulo, algumas áreas também. No Paraná, esse não é um problema tão grande de domínio territorial. Claro que está o crime organizado lá. O que a gente fez na nossa época de Ministério da Justiça? A gente pegou, por exemplo, as lideranças do PCC, que estavam lá em São Paulo, que tinha ameaça de risco de fuga, de resgate. Pegamos e transferimos todos para os presídios federais de segurança máxima, que funcionam. São baseados lá naquelas chamadas Supermax prisões dos Estados Unidos. Até então, nunca tinha havido nenhuma fuga. A cela individual, 22 horas dentro da cela. E quando eles colocaram o pé lá dentro, nós mudamos as regras de visitação. Visitação agora só no parlatório, que é como vendo aquele filme americano, sabe? Um na frente do outro, com vidro, falando por telefone e com agente policial monitorando. O agente monitorando, um policial Mas aquele telefone que eles falam não é grampeado. Sim, ele é monitorado. Ele é monitorado. Ele é monitorado. Qual que é a ideia aqui? É você impedir que transmitam ordens da continuidade da prática de crimes para os seus comandados lá fora. E funcionou. E funcionou. A gente aprovou também leis, na época lá, que tratam do que a gente chama de confisco alargado, que é a possibilidade de confiscar todo o patrimônio de uma organização criminosa ou de alguém vinculado ao crime organizado. O crime, naquela época, né, é claro que é um desafio permanente e não existe um coelho da cartola que você puxa que você resolve. Mas eles estavam na defensiva. Né? Tem até aquela famosa gravação telefônica lá, que volta e meia aparece de novo nas redes sociais, né, que pegaram um daqueles criminosos de alto calibre, falando depois do deslocamento desses presos para os presídios federais, né, inclusive me ofendendo lá, dizendo que esse Moro é não sei o quê, veio aqui para atrapalhar, que antes a gente tinha um diálogo cabuloso. Você tem que ter firmeza contra o crime organizado. Mas veja, os Estados Unidos conseguiu diminuir bastante o problema de alguns grupos criminosos organizados. A Itália tem os problemas com as organizações mafiosas, que antes elas eram praticamente imunes a qualquer espécie de punição. Os líderes. Isso mudou da década de 80. Foram condenados diversos líderes e desde então vem sendo condenados os líderes. O problema não se esvazia de todo, mas o enfrentamento é possível e é possível sim vencer qualquer organização criminosa. O Estado é mais forte que a organização criminosa. O Estado, no entanto, tem que ter a vontade e a organização necessária. Onde que a gente desandou, senador? Porque a gente via luz no fim do túnel. A gente via passos, a gente via progresso. Onde que o senhor acha que a gente andou para trás? Nessa parte criminal, a meu ver, o grande problema é uma mentalidade que veio cada vez mais se acentuando no Brasil, que é aquela ideia do criminoso coitadinho. O criminoso é uma vítima da sociedade. Então, quando o Lula fala lá, o rapaz é um que discurso furta... da esquerda. Rapaz que furta celular, não tem que ser punido e tal. O problema é quando ele furta daí um celular, não acontece nada, ele furta outro, assim por diante, até que chega um momento que ele puxa uma arma e dá um tiro na cabeça para roubar um celular. Então, assim, o que funciona contra a criminalidade é lei e ordem. O crime, ele é uma atividade racional. Salvo o crime passional, né? Aquele de casais, tudo lá no momento de tensão, questão de multidão. Mas o crime organizado, o crime de corrupção, é uma atividade racional na qual se pondera risco e oportunidade. Quanto maior o risco e menor a oportunidade, menor vai ser a atividade criminal. O senhor tá falando de narrativa, né? Sim, Você tá falando de uma narrativa que é contada do criminoso coitadinho, né? Vítima Exatamente. da sociedade, vamos colocar dessa forma, né? Ele é uma vítima da sociedade, como se a gente tivesse culpa e tivesse que arcar com isso, né? Hoje o senhor tem alguma bandeira política, se considera de direita ou de esquerda? Eu sou mais à direita, centro-direita, talvez, né? Mas em matéria de segurança pública, a gente defende o rigor. Não bang-bang, bang-bang não funciona. Na bang-bang é violência, também é algo fora da lei. Agora a gente tem que ter, assim, punição rigorosa para quem comete crimes graves e abandonar essa ideia de que o criminoso é um coitadinho. Mesmo crimes pequenos, tá? A pessoa, tudo bem, furtou lá um bem de pequeno valor, mas é propriedade. A não ser que seja um furto famélico, que seja uma história
né? Jean Valjean, dos Sim. Miseráveis, aí é outra história. Mas furtou um celular, poxa, quem teve o celular furtado não fica Não feliz. tá feliz, Ele né? sofre uma perda, então tem que ter uma consequência. Hoje nós temos um problema no Brasil que a gente chama das audiências de custódia. O indivíduo é preso em flagrante, é levado perante o juiz, em 40% dos casos ele é solto. E às vezes os juízes cometem erros nessa avaliação, e tem juízes às vezes que são mais lenientes, não vamos dizer que é a regra também, mas são exemplos que muitas vezes acabam gerando uma sensação de porta giratória. É aquela história, a polícia prende, o juiz solta, que não é totalmente verdadeiro, não. Tem muito juiz duro, firme. Agora, acaba gerando um incentivo à prática de novos delitos. Por isso que a gente aprovou até lá no Senado um projeto de lei que é o 226, 2023, ou de 2024, 2024. Não, acho que é 2023. Mas restringindo solturas em audiência de custódia. Aprovamos no Senado, está na Câmara, espero que seja aprovado. Foi um projeto que eu relatei ali no Senado Federal. A gente trabalha com legislação nessa linha. Quando teve esse negócio do fim das saidinhas, por exemplo, eu atuei bastante para que a lei fosse aprovada. Apresentei uma emenda lá no Senado, estava paralisado, estava estagnado, uma emenda que ajudou a vencer algumas resistências para o projeto ir adiante. Assim, não tem uma coelho da cartola que você resolve os problemas do Brasil, mas tem que dar passos na direção certa, e esse projeto foi um passo na direção certa. E hoje você acha que o presidente Bolsonaro está sendo injustiçado? Tem excessos nesse processo em relação a ele. Primeiro, o processo não devia estar no Supremo. Ele é ex-presidente. Você acha que tem que estar em primeira instância? Primeira instância. O Lula foi julgado em primeira instância. Daí o que aconteceu? O Supremo mudou meses antes do processo do Bolsonaro a jurisprudência para dizer que também seria competente para julgar atos praticados no exercício do cargo, mesmo quando o cargo não fosse mais ocupado. Pareceu uma mudança de ocasião. É ruim. Tá? E o Supremo comprou um problema sério, a meu ver, porque existe hoje essa percepção de que é um jogo jogado, que vai haver condenação, e independentemente do que for discutido ali dentro do processo. Em particular, esses recentes acontecimentos, a imposição da prisão domiciliar, achei um excesso. Você acha que hoje não tem risco de fuga, né? Porque a desculpa foi essa, né? Precisa ter elementos concretos, né, do risco de fuga, e esses elementos, ao meu ver, não surgiram. Então, por exemplo, a minuta de um pedido de asilo na Argentina. Tudo bem, mas é uma mesma minuta. E ele foi para a Argentina e voltou. Então, quer dizer, não se concretizou. Foi um plano que aparentemente foi abandonado. 2, o que acho que é o principal problema é essa pena de censura. Ele não poder dar entrevista, ele não poder falar na rede social. O Lula sempre pôde, né? Sempre pôde, e faz parte do direito de defesa, inclusive de uma liderança política, você poder se manifestar perante a opinião pública. Então não dá para entender muito essas medidas, e acaba dando ao julgamento uma aparência de excesso e de jogo já jogado. Você acha que o STF tem credibilidade hoje perante a população? A imagem não está muito boa, né? A imagem tá bastante, a gente ouve bastante crítica, né? O próprio Supremo, a meu ver, faria um favor para ele mesmo se ele mandasse esses casos, e também do 8 de janeiro, para a primeira instância. E por que o senhor acha que ele não manda? Poxa, eu não sei dizer, entendeu? Ao meu ver, é um erro até estratégico para a própria imagem do tribunal. A melhor coisa que ele poderia fazer com esse processo do Bolsonaro, manda lá para a primeira instância, deixa ser julgado. Não sabemos nem que juiz que vai assumir o caso, vai ter que ser distribuído, né, por um juiz aqui de Brasília, que os fatos foram em Brasília. Ele vai proferir um julgamento. E o Supremo ainda tem a possibilidade de dar a última palavra, julgando isso em matéria recursal. Né? E agora a gente está nessa situação inusitada, inclusive de ter um conflito com os Estados Unidos, né, que não tem precedente na história do Brasil. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, você que é um exponencial, assim, numa profissão, né? Você foi o juiz mais famoso do Brasil. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá nos assistindo de como se destacar, como ser o número 1, como ser bem-sucedido. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e olha pro senhor como um ídolo, como referência, como um norte a ser seguido. Olha, só vou dizer que eu sou uma pessoa mais humilde aí, viu? Não, gente, meu Sérgio trabalho- Moro, não, pera lá, né?
Eu tenho orgulho do meu trabalho, assim, mas eu tenho a humildade. Foi um trabalho institucional, muita gente. Vejo que sofremos retrocesso, precisamos voltar a defender a agenda anticorrupção e ter uma força maior na segurança pública. O que a gente tem que aprender é nunca desistir. Isso é Mas o que que essencialmente te destaca, importante. então, te bota em número 1 de luta contra a corrupção? Acho que o trabalho que a gente fez foi histórico, né? Ninguém tinha feito isso antes. Então eu tenho orgulho desse trabalho, né? Mas a gente tem que manter sempre o pé no chão também. Isso é essencialmente importante. O que eu falo normalmente para todo mundo. Acho que as pessoas têm que dedicar, você tem que estudar, você tem que dar duro, você tem que trabalhar. E acho que um ponto fundamental é você ter a coragem, né? De encarar alguns desafios, mesmo quando são difíceis. Algo que tem uma cena, né, de um filme, às vezes eu cito essa cena do filme, daqueles Intocáveis, Uhum. aquele filme um pouco mais antigo lá do Sean Connery, e tem uma cena em que eles vão fazer a primeira busca e apreensão bem-sucedida do contrabando de bebidas, do Al Capone. Que o problema era a violência do Al Capone e tal, mas na época era proibido lá a venda de bebidas, que era a droga da época, né, vamos dizer assim, entre aspas, que é assim que o crime organizado ganhava dinheiro. E o primeiro lugar que eles vão é o Kevin Costner fazendo o Eliot Ness e o Sean Connery fazendo o parceiro deles, vão numa agência de correios dos Estados Unidos. Aí ele tem uma porta, daí o Eliot Ness fala, poxa, mas aqui, né? Daí o Sean Connery fala, olha, a verdade é a seguinte, todo mundo sabe onde está o crime. A questão é que ninguém tem coragem de enfrentar o Capone. Então aí você tem que tomar uma decisão. Se você abrir essa porta, né, tua vida vai mudar para sempre, Coragem, completamente. então, é a palavra? Eu acho que a coragem é algo que nos marcou, tanto no momento que a gente foi juiz, né, não só da Lava Jato, mas desses Quando outros você casos fala criminais. gente, eram vários juízes. Sim, foi um trabalho coletivo, né? E por que que o seu nome se destaca perante os Que outros? a gente tinha liderança ali no sentido não que a gente comandava a ação dos outros, mas a liderança de ensinar pelo exemplo. Olha, vamos lá, vamos para cima. Então, na Lava Jato, depois no Ministério da Justiça, quando a gente foi para cima do crime organizado. E agora no Senado, né, a gente tem... Eu sempre falo assim, ó, a forma de atuação do senador é diferente do juiz e do ministro. Mas a gente tem defendido e mantido a coerência com os nossos princípios, com os nossos valores. Ainda que seja difícil essa pauta, vamos lutar até o momento que a gente consiga colocar ela de uma maneira mais intensa. Não vamos jamais desistir. E não vamos acreditar nas mentiradas Sim. desse governo Lula ou daqueles que querem defender a impunidade da corrupção, a impunidade dos crimes. No fundo, assim, a gente tem que fazer a coisa certa sempre. Esse era o lema que eu tinha, Sim. inclusive, no Ministério da Justiça, e é um lema que eu levo para nossa vida. E é preciso ter coragem para fazer isso também. Quero te agradecer. Dizer Obrigado. que foi um prazer conversar com o senhor. O senhor ter tirado um tempo da tua agenda, ter vindo aqui conversar comigo. Dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui no meu canal, no Cortadas do Firmino. E quando o senhor quiser voltar, as portas estão abertas. Só me avisar que eu venho pra cá conversar com o senhor com o maior prazer. Foi uma alegria conversar com o senhor. Obrigado, Firmino. Fico honrado aí com a conversa. Foi muito produtiva, muito boa. É bom também a gente poder falar, né? O que a gente pensa, o que a gente... Claro. A gente não pode ter receio de fazer isso. Mesmo com o ambiente, às vezes, meio complicado. Nem fala. Bom, você que chegou até aqui, quero agradecer pela tua audiência no YouTube. Curta, comente, compartilhe e até o próximo Cortadas do Firmino, o podcast.